Beleza, beleza. Primeiramente, boa noite, convidado. Boa noite. Cara, eu te vi em algumas lives do Guido. E também, o primeiro contato que eu tive contigo foi em um grupo aí de... Você podia contar pra mim como você chegou nesse submundo da internet? Vamos lá. Tá ouvindo aí? Tá ouvindo Sim, bem? sim. Sim, sim, muito bem. Bom, eu sempre gostei de arte, né? E eu vi uma possibilidade com o advento da internet, com o YouTube. Eu vi uma possibilidade de expor as minhas ideias, as coisas que eu costumo fazer, que eu gosto de fazer, né? E aí eu comecei a fazer vídeos. É Conta isso. essa história, cara. Aí Quais são suas ideias? eu... As ideias que eu tô me referindo, Sim, que eu sim. falo na internet. Sim, era questão de... são imitações, música, texto de piada, né? Relacionada às coisas as minhas referências que eu tive, né? Ou que eu tenho. Eu comecei a gostar de arte já desde de jovem, né? Principalmente de cinema, né? Assistia muito ali os filmes do Mel Brooks. Eu tenho uma grande influência do Mel Brooks na construção do que eu faço, né? E só que de forma despretensiosa, sabe? Eu fazia de forma despretensiosa, não com o intuito de fazer sucesso e tal, mas como uma certa terapia também, né? E aí eu via que muitas pessoas estavam conseguindo uma certa relevância na internet com publicações de vídeos, né? E aí eu comecei a fazer também, para ver se dava certo, né? É isso. Entendo. E seus vídeos do YouTube, como eles são feitos? Sobre o que eles são? Música, cinema, teatro? Bom, eu faço vídeos, eu faço arte variada, sabe? Eu não tenho algo específico. Eu não consigo, assim, me definir uma área só. Por exemplo, eu gosto de escrever poema, eu gosto de fazer imitação, eu gosto de cantar blues, eu toco um pouco de violão, eu faço beatbox. Então, eu não tenho algo específico. É variado, entendeu? É arte. Entendo. E você usa isso pra ganhar vida? De certa forma, não, né? Porque, principalmente, a vida artística, ela é complexa e difícil de sobreviver em qualquer lugar do mundo, né? Principalmente se referindo aqui do Brasil, né? Falando aqui no Brasil. Eu já ganhei cachê fazendo apresentações assim, mas não é algo que eu faço para ganhar a vida, não, né? Mas eu já ganhei cachê, já fiz algumas apresentações assim, mas não que eu consiga sobreviver. Nunca consegui sobreviver de arte, não. Não, até agora, não, né? Nossa. É o que você gostaria de fazer, mas por razões aí você não consegue. E o que você faz atualmente, cara, pra conseguir grana? Cara, atualmente eu não estou fazendo nada, né? Eu atualmente, a minha mãe está me ajudando. Eu passei alguns problemas aí pessoais, até relacionados ao consumo de álcool, e tive alguns desvaneios aí, só que eu já estou me recuperando. E eu não tô fazendo nada. Não agora. Agora não. Entendo. Você poderia contar pra gente um pouco pelo que você passou Eu relacionado ao tive, álcool? sim, eu tive alguns problemas relacionados à ah, na parte mental, né, na parte ansiedade, essas coisas. Eu comecei a tomar remédio também. Aí eu, o álcool também estava sendo, digamos que uma das coisas que estava relacionado ao meu problema com ansiedade também, né? E aí eu comecei a consumir muito álcool.
faz alguns dias. Aí eu decidi parar de beber. Graças a Deus, eu tô me sentindo bem melhor. E tô decidido também a parar, né, cara? Porque o álcool me trouxe umas consequências bem desagradáveis, sabe? E eu tô me recuperando para poder voltar a trabalhar, para poder voltar a seguir meu caminho, né? Entendo, entendo. E o que tu bebia, cara? Cara, de tudo, cara. Desde de 51 até cerveja Heineken. Eu tô rindo aqui para disfarçar um pouco também para quebrar um pouco do gelo. Não adianta ficar se lamentando, né? Entendo, entendo, cara. Não, mas eu bebia de tudo, cara. Cachaça mesmo, entendeu? Puta merda. Bebia, cara. Bebia cachaça mesmo. Cachaça. Não tinha hora ruim, nem cachaça ruim, não. 51, vodka, de tudo, cara. É, Caralho. E qual sim, é o teu caminho, sim. cara? O meu caminho é... Isso é uma pergunta muito complexa, cara. É muito difícil até de responder, porque a gente decide fazer alguma coisa, a gente se empenha para poder seguir um caminho e acaba que, eu não sei se isso já aconteceu com você ou com algum dos ouvintes aí, mas o destino acaba sendo alterado, sabe? E aí a gente tem que, às vezes, recomeçar tudo de novo ou partir para outra coisa. Então é muito difícil falar qual é o meu caminho. Eu, você conhece aquele filme, o Mad Max? Claro, claro. É O uma Mad das Max, inspirações, inclusive, pra mim. o Mad Max Estrada da Fúria, Sim, sim, sim. tem De certa aquela forma, sim. frase lá do Max, tem aquela frase que o Max fala que ele é um homem reduzido a um único instinto, sobreviver. Eu acho que essa frase, ela se encaixa perfeitamente com o que eu penso e com as experiências de vida que eu já tive, entendeu? Eu não sei te dizer que se eu tenho realmente, não sei te dizer qual é o meu caminho, mas posso te dizer que assim como o Max, eu sou reduzido a esse instinto, cara. Sobrevivência, cara. Mas você tem algum projeto em mente? Algo artístico que você deseja tocar aí? Ou então algum tipo de trabalho específico que você quer almejar? Sim, sim, tenho sim. Bom, eu tô esperando me recuperar um pouco mais. Até a minha própria mãe, ela tem se, ela tá um pouco preocupada, né, com relação à minha saída. Eu já falei para ela que eu tenho que seguir minha vida, né? E ela fica muito preocupada. Ela disse que é para me esperar mais um pouco para poder me recuperar mais. Porque sabe como é que é mãe, né? Não tô assim tão mal, tão ruim, não. São os problemas com a ansiedade mesmo e tô, né, com a minha saída aí do álcool. Enfim, eu tô pretendendo ir para a cidade de Belém do Pará com o tempo aqui agora para fazer alguns tipos de trabalhos independentes, que consiste no seguinte: eu vou lá porque eu tô querendo arriscar na questão de música, né? Bom, e eu vou lá fazer tem um projeto que eu tenho pessoal, um projeto meu, que é fazer lá, ser uma espécie de DJ orgânico. Eu vou explicar como é para vocês. Lá no Pará, o pessoal é muito, muito apaixonado por música e particularmente falando pelo Tecnobrega e pelo Tecnomelody. Lá existem muitos DJs, muitas casas de show e rola um certo dinheiro, né? Tem gente que consegue, claro, ter mais relevância do que outras pessoas. Mas sempre tem muita festa lá. Então, unindo o útil ao agradável,
eu vou para lá para fazer beatbox de música regional de lá. E particularmente também falo músicas regionais do Brasil, como o próprio piseiro, e particularmente também, especificamente, eu vou lá para fazer beatbox de melody, o beat, batida de melody, e cantar, que é o diferencial, né? Porque lá os DJs, eles usam aparelhagem para fazer as mixagens, as músicas, e eu não, eu vou para lá para fazer só com a voz. Aí eu quero ver se eu consigo ter alguma relevância no que se refere a isso. Entendo. Você vai fazer beatbox? Isso. Mas você já tem algum projeto, algum plano já para isso ou vai arriscar tudo? Eu vou arriscar, eu não tenho muitos planos para... Não existe um plano, assim, uma coisa muito detalhada. Mas eu vou levar só uma caixa, um microfone, e eu vou para os lugares mais populares lá da cidade, né? E apresentar meu trabalho mesmo na rua, entendeu? Para ser conhecido. Uma espécie de artista de rua mesmo. Não sei se você Entendo. me entendeu. Sim, entendo. Entendeu? Caraca, cara. Você tá obstinado nisso, né? Pô, cara, Isso. mas você não acha um tanto quanto arriscado? Você não tem medo disso? Eu já me arrisquei muito, cara. E a gente vai perdendo a vida, parece que a gente perdeu o medo das coisas, sabe? Entendo. Às vezes a gente passa por situações tão difíceis que a gente começa a perder o medo de outras coisas. A gente acaba encarando o risco, encarando as dificuldades, sem ter medo, né? Porque esse que é o grande lance, né? A gente ir pra cima, a gente encarar. Eu uso muita referência de filme, que eu acho que é porque eu cresci consumindo muito cinema. A Fantástica Fábrica de Chocolate, do Tim Burton, né? O personagem lá, o William Wonka, fala... ele diz assim, siga seu coração, siga seus sonhos, e que as consequências têm que se danem. Então, eu acho que isso é por aí, cara. Eu acho que é um pouco louco, esse tipo de abordagem, esse tipo de atitude, mas eu acho que se não tiver um pouco de insanidade, a gente não chega onde a gente quer, cara. A gente tem que ser um pouco louco mesmo. Interessante. E fora do meio artístico, você já trabalhou em outras áreas? Sim, Como, por bastante, exemplo, construção bastante. civil, etc. Sim, bastante. Todo tipo de subemprego que você imaginar, ajudante de pedreiro, ajudante de serralheiro, ajudante de quem conserta ar-condicionado, geladeira, já descarreguei caminhão de cimento, caminhão de madeira, todo tipo de trabalho pesado que você imaginar eu fiz. Trabalhei em restaurante também como copeiro, garçom, vigilante, enfim, muita coisa. Acho que desses aí, vigilante é o trampo mais suave, hein? Para ser sincero contigo, a questão da vigilância na minha vida eu fiz até um curso profissional, né? Fiz o curso de vigilante para trabalhar armado e tal. Ô, louco! Só que para fazer, assim, de carteira assinada, eu nunca consegui trabalho como vigilante, não. Carteira assinada, não. Eu trabalhei como não sei se você sabe aqueles caras que fazem ronda de moto, não tem? Sim. Aí eu já trabalhei assim, fazendo ronda de moto, né? Você já Isso. pegou alguma bestialidade nesses rolês aí que você fazia de moto? Ixi, já, cara. Teve uma vez, foi até interessante tu perguntar. Uma vez eu passei por uns caras, porque a gente vigiava, não era em condomínio, não. Só um segundo, peraí. Ok. Aí a gente trabalhava mesmo, era no bairro, sabe? Sim.
vigiava nos bairros. Aí era a firmazinha lá era quatro, quatro motos, quatro vigilantes. Aí eu ficava num setor, os outros vigilantes ficavam em outros setores, né? Aí eu tinha todo um mapeamento, né? Antes da gente começar a trabalhar, eles mostravam aonde a gente tinha que passar, aonde a gente tinha que apitar e tal, certinho. Teve uma vez que eu passei numa boca de fumo, né? Tinha os caras da boca de fumo, estavam tudo lá reunidos, e aí eu fui passando, né? Eles não mexiam com o vigilante, né? Mas esse dia foi bem estranho, bem, como eu posso dizer, não foi agradável, vou dizer assim, não foi muito agradável, não. Quando eu passei por eles, cara, eu escutei três disparos, ó, pá, pá, bem perto de mim, ó. Eles estavam mirando em você? Não, escuta só. Aí eu parei a moto e o cara, será que esses caras tiraram em mim? Porque na hora que eu passei, na hora que eu passei, eles estavam me olhando, né? Aí na hora que eu passei, eu imaginei assim, me acertaram, porque aí eu comecei a pegar nas minhas costas, eu parei a moto na esquina, aí eu peguei, comecei a pensar nas minhas costas, aí eu olhei para trás, aí tudo bem. Aí eu peguei a moto e segui meu caminho. Aí eu fui falar pro meu chefe, né? Aí os caras tiraram ali e tal. Aí meu chefe disse que conhecia todos eles, né? Aí meu chefe, não se preocupa não, é que eles atiram pra cima mesmo. Eles ficam fazendo graça, mas não foi você não, a gente já trabalha aqui já há muito tempo, fica tranquilo. Eu fiquei com medo de passar lá na rua. Porra, mas isso aí, cara. Aí Os eu falei, caras. cara, não vou passar mais lá, cara. Ele, que isso, rapaz, mas deixa de ser medroso, rapaz. Aí o rapaz, os caras começaram a tirar, eu pensei que os caras tinham tirado até em mim, cara. Foi bem na hora que eu olhei pra eles. Na hora que eu fui subindo, aí ele, não, cara, passa, passa, passa. Tem que passar, tem que passar, nós temos que trabalhar. Aí eu fiquei naquela indagação, meu Deus do céu, vou ter que passar mesmo. Aí tudo bem, eu comecei a passar lá, aí eles já começavam a falar comigo, sabe? Os caras lá da boca de fumo lá ficavam falando. E aí, Vigia, beleza e tal. Aí comecei a fazer amizade com os caras e passou. Mas no primeiro dia foi sinistro, ó. Puta que pariu. Porque é um risco do caralho, né, cara? Se for parar pra E pensar. isso, cara, Fora muito arriscado, isso, cara. fora isso, já viu mais alguma bestialidade? Por exemplo, travesti brigando, droga rolando, etc. Até que muito não. Às vezes mais gente assim, tinha um cara que trabalhava comigo que ele costumava ver visagem, sabe? Visagem que fala tipo ver assombração. Que a gente trabalhava a madrugada toda. Aí o pessoal ficava caçoando dele, sabe? Ninguém acreditava nele, não. O pessoal ficava zombando dele, dizia que via. Ele acreditava, ele disse que uma vez ele viu um alienígena, sabe? Puta que pariu, cara. Mas você Aí, já viu algum porque tipo de assombração, essas paradas assim? trabalhando de vigilante, não. Trabalhando de vigilante, nunca vi nada, não. Ah, Mas às vezes, sabe o que acontece? Às vezes acontece que é porque o trabalho de vigilante noturno, assim, que faz ronda, eu acho que qualquer vigilante que esteja em qualquer lugar é um trabalho muito solitário. Então, o cara, como ele está sozinho, tudo que ele vê, tudo que ele escuta, ele começa a interpretar que é alguma coisa, sabe? sim, sim. É porque causa uma certa adrenalina ali, uma adrenalina ah, do, ocasionada ali pelo medo, pela solidão, pelo fato de estar ali, entendeu? Às vezes eu parava a moto, olhava, sei lá, uma árvore e olhava uma pessoa, sabe? Pensava que era uma pessoa. Puta merda. Cara, porque, tipo, 3 horas da manhã, vamos supor, a rua, às vezes, uma rua escura, você passa de moto lá, entendeu? A gente trabalhava a madrugada inteira. A gente começava meia-noite e parava às 5 da manhã, cara.
Puta que pariu. Então era uma adrenalina muito doida, sabe? Uma adrenalina muito doida, porque a gente ficava com medo, eu ficava com medo também por causa da moto, sabe? Se bem que a moto era velha, né? Mas tu sabe que bandido não tem dessa, né? Bandido, Não, se ele estiver realmente. fazendo fuga, qualquer coisa, ele pode roubar, né? Realmente, realmente. E o que te fez sair É, desse trampo, cara? aí o que acontece? Esse trampo, eu, eu sempre tive conectado assim com a igreja, sabe? Com a igreja evangélica. Aí Sim, sim. eu pregava na igreja, aí eu recebi uma proposta de trabalho em outra cidade, através de um pastor, amigo meu. E aí tudo bem, ainda não tinha aceitado a proposta, mas eu já estava pensativo já. E aí eu teve o meu patrão disse que eles não iam ficar lá por muito tempo, né? E ele disse que ia mudar, que ele teve um problema da família dele também, ele disse que ia voltar para o Ceará, porque o meu patrão ele é cearense, entendeu? Sim, sim. Aí ele disse que ia voltar para o Ceará, aí eu falei, então eu acabei me desligando. Falei, não, patrão, então tudo bem, então já que vai terminar aqui, eu recebi uma proposta também, então eu vou parar. Aí a gente se despediu, ele pagou certinho o que estava me devendo e tal, o salário que eu tinha certinho, aí daí eu fui embora, fui pro Pará lá, pregar. Aí, com um tempo depois, eu descobri que ele tinha realmente voltado pro Ceará e que a firma dele tinha terminado. Caraca, você já pregou então? Uhum. Liguei até um tempo desse, até 2 anos. A gente está em 2022, deixa eu ver a última vez que eu preguei. Já tá fazendo quase 2 anos já que eu. Não, menos. Menos de 2 anos. Não tem nem um ano ainda. Eu não sei te falar especificamente, mas já faz alguns meses já, quase um ano praticamente. A última vez que eu preguei. Aí eu tava na região da Bahia, eu tava lá pregando lá, eu vivia como uma espécie de missionário, sabe? Ficava pregando nas igrejas, ajudando o pastor, os irmãos, e Mas às nunca se vezes eu. estabeleceu economicamente? Não, cara, porque mudando, eu tava até conversando com o pessoal no chat, aí eles estavam até falando assim, eles estavam brincando assim, Nabson, por que tu não vira pastor, cara, e fica rico? Só que não é tão simples assim não, sabe? Os caras acham que é uma coisa simples, que é você se posicionar em uma igreja e de repente você prospera, mas não funciona assim não, cara. As coisas não são assim. Para esses caras que prosperam assim na igreja, geralmente eles têm algum padrinho, alguém que ajuda eles. Só para você ter uma ideia, não tem essas cantoras famosas gospel? Sim, sim, sim. A maioria delas é casada com produtores musicais, cara. Tu Putz. tá entendendo? Não é uma coisa assim. é, E olha que elas cantam bem, são afinadas, as- a- a- principalmente se referindo a uma cantora gospel que eu acho muito legal as músicas dela, a voz dela. Vou dar um exemplo aqui, a Fernanda. Não sei se tu já ouviu falar. Sim, já ouvi falar. E ela, apesar de todo o talento, cara, mas ela é casada com um produtor, um dos produtorzão aí do mundo gospel, aí o cara forte, sabe? Então, assim, para você conseguir alguma coisa, até no meio cristão, no meio evangélico, você tem que ter algum padrinho, alguma influência nesse naipe, sabe? Não é Sim. simples assim, não. Não é simples. Caramba. E geralmente esses caras. Pode falar. Pode falar, pode falar, pode falar. E geralmente esses caras que vêm, que ficam assim, famosos dentro do meio gospel, pastores, pregadores, às vezes eles vêm já ali de famílias antigas, de pastores antigos, que já construíram um alicerce muito grande. Por exemplo, tem o filho do pastor da Madureira, da Igreja Madureira, da Assembleia de Deus. Eu acho que, não sei se pega mal falar isso. Acho que não, né? Peraí.
Não, sem Bom, vamos lá. problemas. Se for muito perigoso, eu censuro. Ok. Assim, não, o que eu falo aqui, tipo, o filho dele já começou na igreja, já, tipo, porque o pai dele já fez uma grande história, sabe? Sim, sim. Aí para ele ficou mais fácil. Já, para ele já ficou mais fácil. Ele já pegou ali. É tipo ele herdou, entendeu? Herdou do pai dele a igreja, herdou já um império. Literalmente. É isso, literalmente, um império. Então já fica mais fácil. Agora, pro cara começar de baixo, é muito complicado, cara. Ainda mais sozinho, sabe? É muito difícil. Assim, se Entendo. ele não tiver uma relevância na internet, porque hoje a internet, ela, de certa forma, ela ajuda, né? Através de seguidores e tal. Mas se o cara não tiver isso, ele não, para ele chegar a algum lugar, ele vai passar ali um bom tempo no anonimato, sabe? E quando você tava nesse meio aí evangélico, o que você fazia, cara, pra arrecadar uma grana, pra sustentar? Porque nada de graça, certo? E isso, porque o tempo ele tem que ser pago, né, cara? Tem que ser valorizado, né? Sim, Já, sim. já disse, tempo é dinheiro. Bom, aí era oferta, sabe? Eu não estipulava valor, não. Mas eu, mas eu pedia sempre ofertas, e aí os irmãos ajudavam no que eles podiam. Aí ajudavam em aluguel, alimentação. E era isso, cara. Cara, é muito difícil, porque tem muito crente também, mundanos, que são contra dízimo, cara. Eu já preguei em lugares que os irmãos não quiseram me dar oferta, não, cara. Tu tá entendendo? Não queriam, não, Sim, cara. sim, estou. Não queriam, não, entendeu? Então é muito difícil para o pessoal dar oferta assim mesmo. Mesmo se o cara vai lá, se o cara prega e abençoa o povo, se as pessoas são abençoadas através de uma pregação, se elas são motivadas através de uma pregação, mesmo assim tem gente que tem muita resistência. Eu passei um tempo com um pastor no Pará, e o pastor teve um problema de diabetes e me deixou na igreja lá para tomar de conta, né? Ele teve que se tratar. E aí eu tinha um conceito assim, eu tinha um conceito de que eu ainda era muito jovem, assim, e muito imaturo. Aí eu tinha um conceito na minha cabeça de que era errado um pastor pedir dinheiro e ficar cobrando, sabe? Eu tinha esse conceito na minha cabeça, eu achava errado. Aí o pastor tocou no meu ombro e falou assim: Nabson, um dia Deus vai te ensinar, Deus vai colocar na sua cabeça, vai te ensinar que esse teu pensamento que é errado. Aí eu é mesmo, pastor? Ele é. Aí tudo bem, né? Aí passou um tempo, ele teve esse problema de diabetes lá e ele teve que ir para uma cidade próxima se tratar e me deixou lá. Cara, eu fiquei lá durante algum tempo, passei o pão que o diabo amassou, cara, ó, e já tava passando, tipo, necessidade mesmo, tava com um fogãozinho lá, tinha um fogão de duas bocas lá, que tinha a casinha pastoral atrás, sabe, da igreja. Sim, Aí sim. ficava lá meu colchão, o fogão e tal, o botijão, tudo. Aí eu, meu Deus, o que que eu tenho que fazer, cara? Eu fui orar, cara, ó. A igreja super rica, Mudanos. A igreja lá, eu tava trabalhando em uma delas. A sede lá parece um shopping, cara. A igreja é rica demais. Tinha várias filiais da igreja lá na cidade e tinha sede lá também. A igreja, uma das maiores igrejas, a maior igreja lá no sul e sudeste do Pará. Igreja muito rica. E aí eu já tinha, eu e o pastor, a gente já tinha pedido ajuda para os superiores e eles não ajudaram a gente, não. Eles não fizeram nada, cara. Nem um Muito pelo pacote de contrário. arroz. Aí que eles Nada. desceram a mão, nada mesmo, né? Isso, nada, nada, nada. Aí, muito pelo contrário. O que a gente arrecadava lá, se a gente arrecadasse alguma coisa, se o pastor arrecadasse alguma coisa na igreja, 30% era para a sede, ó. 30% tinha que mandar para eles, ó,
Só pra você ter uma ideia. E nesse Aí, meio tudo tempo aí, o bem. que que tu fez, cara? Aí, escuta só, eu peguei e fiquei agoniado. Aí Deus usou uma vizinha da frente, cara. A mulher não era nem crente. Aí a mulher foi lá e me começou a me oferecer as coisas, sabe? Almoço, janta. Ela ia lá, ela me chamava de pastor, né? Ela, pastor, se quiser comer, se quiser almoçar, pode vir aqui em casa e tal, não sei o quê. Aí ela me ajudou durante um tempo. Aí eu fiquei comendo na frente da casa dela lá. Aí eu fiquei lá almoçando, jantando, tomando café, né? Só pra você ter uma ideia como as coisas acontecem. E eu nunca tinha nem ido lá na casa dela, nunca tinha pedido nada pra ela. Ela que se ofereceu. Aí Olha, essa história está estranha, hein? ela se Ela te ofereceu ofereceu, mais o quê? mas não, mas sem malícia, sem malícia. Todo tempo, ela Ah, sempre então ok. com respeito, me tratou com respeito, sabe? Aham. E ela tinha o esposo dela era a mesma coisa, sempre me tratando com respeito lá, com coisa. Aí, tudo bem. Aí durante o tempo ficou lá. Aí eu fui orar, como eu tava te falando, eu fui orar e falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer, cara? Tinha pouquinhos irmãos, tinha 8 irmãos, 8 na igreja só. O resto tava tudo, tinha uns que se desviaram e tinha outros que abandonaram lá, porque a igreja ficou parada um tempo. Aí a gente tinha acabado de voltar. Aí eu fui orar, cara. Quando eu fui orar, aí eu orei, eu pedi para Deus, Deus me dá uma solução. Aí eu abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, eu, eu abri a Bíblia bem em uma passagem que existia umas mulheres que elas patrocinavam o ministério de Jesus. Não sei se tu já ouviu falar essa passagem. Você pode citar ela pra E gente? eu não sei te recordar agora onde que está especificamente. Está no Evangelho. Tinha umas Hum. mulheres que patrocinavam Jesus, ajudavam no ministério financeiramente. De bom grado, é claro, né? De bom Sim, sim. grado. Depois tu procura aí, tu dá uma olhada que depois tu vai ver. E aí eu abri essa passagem, tá? Deu certinho em cima dessa passagem. E a maior parte tinha só um homem, eram 7 mulheres que congregavam lá com a gente. E aí eu fui encaixando as peças, e o cara, eu tenho que usar isso, cara, porque senão eu vou passar fome aqui. E aí, num domingo, numa escola dominical, eu fui pregar, usei essa passagem e falei, cara, gente, essas mulheres patrocinavam a obra de Deus. Vocês, mulheres, vocês também têm que patrocinar a obra de Deus. Aí eu comecei a falar, falar, falar. No final, cara, tu sabe quanto deu de oferta? Quer citar os valores? Eu vou citar. Fala aí então. Deu R$ 280, ó. Rapaz, se faz muito Tá vendo? tempo, é uma compra do Isso. mês, hein? Aí eu peguei, comprei as coisas. Aí o pastor voltou. Aí eu contei toda a história pra ele. Aí ele falou assim, viu? Não era você que era contra pedir dinheiro? Quer dizer que se tu não tivesse falado, elas não iam, elas não iam atender. Não porque necessariamente elas eram ruins, é porque tem uma outra passagem, Mudanos, que diz que o pregador, o missionário, até Paulo que fala isso, ele tem que comunicar os santos, ou seja, tudo tem que ter comunicação. Se você não falar, as pessoas elas não vão saber. As irmãs, elas não sabiam que eu estava passando dificuldade, entendeu? Sim, sim. Elas não sabiam, então ia passar despercebido. Então eu tinha que tomar alguma atitude. E outra, tem gente que mesmo você chegando e comunicando, falando com a pessoa, tem gente que é tão mão de vaca que ela não ajuda não, cara. E aí, o que acontece? É necessário, às vezes em uma situação extrema, que a pessoa tem que usar a Bíblia para poder conseguir alguma coisa.
eu não estou falando de enriquecer ou de ser um bandido, um falsificador, um estelionatário. Eu não estou me referindo a ser, o cara ser um carlhoda, a ser alguém completamente ruim dentro da obra de Deus. Mas às vezes a pessoa tem que usar a palavra de Deus, porque só usando a palavra de Deus que as pessoas te escutam. Porque se você for falar das suas palavras mesmo, passa despercebido, ou as pessoas te ignoram, ou não querem ajudar, cara. Às vezes, até usando a própria palavra de Deus, usando a palavra de Deus sobre questão de ajudar o próximo, sobre questão de ajudar a obra de Deus, mesmo assim tem gente que tem resistência, tem gente que não ajuda. Aí por isso que eu estava te falando que é mais complexo do que se imagina o ambiente evangélico, sabe? Você lidar com as pessoas evangélicas. E lidar com pessoas é um porre, né, cara? E Já te passou a ideia de usar justamente isso pra ganhar uma grana preta em cima das pessoas? já me passou sim, Lucrativo, hein? só já me passou. Uma vez eu quase que me revoltei, sabe? Cara, uma vez eu tive um pensamento assim, só que eu achei que aquele pensamento com certeza não procedia do diabo mesmo, cara. Porque quando eu me converti, quando eu tive um encontro com Deus, foi um encontro genuíno, sabe? Foi verdadeiro, cara. Então, eu já cheguei a pensar isso que você falou aí, eu já cheguei a pensar. Eu acredito que todo pregador, com certeza, já pensou nisso. E tem uns que vivem nisso, sabe? Mas, assim, só que eu reconsiderei, né? Eu voltei atrás, sabe? Eu pensei. Mas assim, Danos, eu acredito que quando o cara tem um chamado de Deus, mesmo ele querendo se corromper, Deus não deixa não, cara. É mais forte do que ele. Entendo. Mas a tentação é grande, não? Mas é difícil, não é fácil não. Em todas as áreas, principalmente em dinheiro, na questão da prostituição também, né? Porque eu nunca fui casado. Então é muito difícil também o cara se manter limpo, se manter sem... Quando a gente fala se prostituir na linguagem evangélica, é praticar sexo, entendeu? É pegar alguma irmãzinha e tal. Não, mas já te aconteceu isso, né, cara? Cara, é complicado. Você poderia falar pra gente alguma situação ou você ficaria desconfortável com isso? Eu acho que é melhor não falar pelo fato de que... Tem quantas pessoas aí? Tem quantas pessoas assistindo aí? Não, não tem ninguém. Isso daqui Não, é né? pra ficar gravado em off. Então tá bom. Não, eu comentei alguns assuntos com o pessoal no chat do Telegram, e tem gente que ficou desconfortável, sabe? Aham. Então, assim, tem gente... aquele desconforto, poxa, que tipo de crente você é? Aquelas críticas misturadas com hipocrisia, sabe? Entendo. Aí eu acho melhor nem falar, cara. Pra não gerar na cabeça das pessoas um certo julgamento, sabe? Mas já houveram situações, sim ou não? Já caí já com mulher, já, assim, já Olha, me corrompi, já, assim. entendo, Mas entendo. assim, mas Ah, assim, eu caí durante todos esses anos que eu passei, eu caí apenas quando eu estava na igreja mesmo, foi apenas 2 vezes. Mas se for para fazer um parâmetro assim, se eu caí mais do que venci, eu acho que eu venci mais, porque teve muitas situações também que eu consegui superar, sabe? se Tipo, arrepende? que mulheres deram em cima de mim e eu disse não. Se arrepende por não ter comido elas? Às vezes esse pensamento vem, ó.
É confortante, Às não? vezes vem, cara. Às vezes vem esse pensamento, sabe? Só que eu começo a refletir e acredito que não, cara, que eu fiz o que era certo, sabe? Que eu fiz o que era certo. Porque, como eu te disse antes, se Deus te chamou e o teu chamado foi genuíno, você tem que preservar ele, cara. E doa o que doer, sabe? Não importa as circunstâncias. Você tem que fazer de tudo para preservar ele. É isso. Entendo. Mas não bate um arrependimento, mas eu penso nisso. Eu já pensei, não vou mentir para você. Já pensei, poxa, será que eu não vacilei? Ficou evidente Deveria. que sua ligação com o evangelho é muito grande. Por que você não segue mais esse caminho? Cara, eu, eu me reconciliei, já fez mais de um mês, eu tô visitando a igreja, só que eu tô com dificuldade de adaptação ainda, de conseguir me congregar de novo, sabe? De ter um compromisso. Só que eu penso muito, cara, em voltar a fazer o que eu fazia antes, em voltar a pregar, sabe? Só que é muito difícil, Mundanos, conseguir espaço. E como tu acabou de falar, é muito difícil lidar com o ser humano. Eu não sei se eu ainda tenho um saco, cara, pra lidar com a igreja ainda, pra lidar com pessoas, sabe? Entendo. É muito difícil, sabe? Tu quer ver um povo complicado é crente, cara. A qualquer pessoa, cara. Qualquer tipo de pessoa é complicado. É complicado demais, cara. Entendeu? Tem gente que não tem humildade, não, cara. Tem gente que não tem. Tem gente que o ego dela é tão alto que ela não sabe reconhecer quando ela tá errada. Sim, sim. Esse É, tipo de gente aí é muito difícil lidar com esse tipo de gente, sabe? sim, sim. Eu fui do. Já tive já nesse meio já do evangelho, de igreja, etc. E sei bem como é que é. É muito complicado. Mas assim, eu oro, eu peço para Deus, eu falo com Deus. Em oração, eu sempre peço para Deus para me esclarecer, para me dar a força que eu tinha antes, para me dar o foco que eu tinha antes, para retornar, entendeu? Para passar por cima das coisas, para não ficar focando só na. Porque a gente tem sempre o costume de ver só o dano, né? Sim, sim. A gente não vê as coisas boas, às vezes a gente fica focando só no negativo. Mas a gente tem que focar no positivo também. Aí eu fico relutando com isso, né? Fico tentando ver os pontos positivos que a igreja tem. Fico vendo, tentando ver os pontos que bons, né? Só que era isso em relação à pregação, cara. Eu preguei muito, né? Me deu ensinamento, sabe? Você consegue aplicar os seus conceitos que você aprendeu na igreja? Eles são necessários? Eles servem para alguma coisa? Serve sim, serve. Talvez não com o retorno que eu acho que seja certo, mas ele traz uma certa relevância para as pessoas. Quando eu pregava, muitas pessoas foram, chegaram até mim, assim, em off. Uma vez eu fiz uma pregação, cara, depois de 5 anos, um cara entrou em contato comigo e ele disse que aquela pregação tinha mudado a vida dele, sabe? Depois de 5 anos, cara. Ele entrou em contato comigo só para falar isso. E eu nem lembrava que eu tinha pregado aquilo. Aí ele me falou, olha, dia tal, 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 assim, assim, assado, em tal lugar. Se lembra? Aí foi até difícil para eu lembrar, e ele teve que dar mais detalhes para eu poder lembrar. Aí ele começou a falar da pregação. Ele, olha, essa pregação tua, nesse dia eu cheguei lá, eu tava muito ruim, eu tava muito mal, tava passando vários problemas, cara. Sim, E sim. eu tava desestimulado, e através daquelas tuas palavras, eu voltei o ânimo. E eu tô querendo te dizer aqui que Deus te usou e que para você continuar nisso. Quase que eu choro, cara.
Mas o interessante nessa história é que a vida dele foi mudada, mas a sua E não. exatamente. Aí, por causa desse tipo de situação, eu vejo que vale a pena, entendeu? Mesmo que sua vida não Tem mude. isso. Mesmo que. Porque faz parte do evangelho, né? O evangelho é isso, é doação, né? Então, faz parte do evangelho, né? A doação, Jesus disse que veio para servir, os apóstolos serviram, se doaram, né? Eu, por exemplo, eu não sei se você sabe, o apóstolo Paulo, ele tinha um problema, ele tinha uma enfermidade, e muitos caracterizam como enfermidade, ainda há um impasse aí teológico para responder isso. Muitos se referem que era uma enfermidade, outros dizem que era uma maldição, que Deus tinha permitido que Satanás ficasse atormentando ele, e para que ele não viesse se gloriar. Ele tinha um problema, Paulo. E Paulo, ele orou 3 vezes para que Deus livrasse ele daquilo. E Jesus respondeu para ele: não, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, assim, Paulo era um cara que ele tocava nas pessoas e elas eram curadas. Paulo pregava, multidões se convertiam. Paulo expulsava, os demônios olhavam Paulo e saíam correndo, cara. Era um cara que ressuscitou. Eutico, um jovem que morreu, que caiu de cima de um lugar onde estava pregando, e Paulo caiu de um lugar bem alto. Paulo orou por ele e ele ressuscitou. Paulo foi mordido por serpente venenosa, mortal, e não aconteceu nada com ele. Várias coisas extraordinárias, vários milagres maravilhosos aconteceram na vida dele. Porém, ele tinha esse espinho na carne e Deus não poupou ele disso. Então, eu vejo que eu não sou melhor do que Paulo, entendeu? Entendi. E eu vejo assim, eu vejo que isso faz parte do evangelho. O evangelho é isso. Não, o evangelho ele não tem uma glória sem um sofrimento. Entendi. Para que Jesus cumprisse a missão dele, ele teve que se sacrificar, teve que se doar, teve que sofrer, teve que ser traído. Então, para que ele conseguisse conquistar o êxito dele, cumprir a missão dele, teve muito sofrimento, né? Sim, sim. Então, esse é o seu caminho, seguir o evangelho, certo? Sim, Isso é o eu que você acredito que quer. sim, cara. É uma, como eu te falei, às vezes é muito difícil a gente. Eu já decidi, eu já falei mesmo assim comigo mesmo, né? Que, que eu já há um tempo atrás eu falava para mim mesmo, olha, eu decido viver assim, eu viver da obra de Deus. Só que não é que eu volte atrás, mas muitas coisas acontecem que sobrecarregam a gente e a gente às vezes fica desestimulado, sabe? Sim, sim. Mas, mas eu pretendo sim, né, assim, estar, eu quero, eu não vou falar para você que eu não quero, eu quero sim voltar a pregar, voltar a, a pregar a palavra de Deus, era algo que eu gosto muito, algo que eu sempre gostei de fazer, né, sempre, só que por outro lado, essa que é a questão, né, que é a briga, que é a guerra, né, que às vezes a gente pensa muitas coisas, a gente pensa, por acaso, poxa, será se vai valer a pena? Será se eu não vou sofrer mais do que eu já sofri? Entendeu? Então é uma guerra na mente, sabe? Uma guerra que a gente quer e às vezes tem um pensamento também de que não vale a pena, de que não tem um retorno, não vai ter um retorno, não vai ter um resultado bom, entendeu? A gente pensa Que é a várias coisas. possibilidade de você viver a sua vida, né, em sofrimento, Isso, né? exatamente.
Porque, afinal de contas, ninguém quer sofrer, né? Ninguém quer. Sim, Ninguém sim. quer. Ninguém quer. Só o fato da pessoa abrir mão da vaidade, abrir mão do mundo, dos prazeres, já é difícil, né? Nem todo mundo abre mão das coisas. Mas eu acredito em Deus, cara. Acredito que Deus, ele dá uma solução, ele consegue trazer soluções significativas. E eu até posso fazer tudo, consigo ter tempo para fazer tudo. Por que não, né? Pregar e fazer, sei lá, pregar e fazer as minhas artes, sei lá. Acho que dá. É isso. Entendo. Interessante, interessante sua visão de mundo. Você nunca É, pensou em se estabilizar financeiramente, seguir sua vida, ter uma família, quem sabe? eu já até Nada pensei, isso veio na só sua que cabeça? a questão de estabilidade é um assunto muito vago, porque a estabilidade financeira é muito difícil, né, cara? Eu não sei se eu tô falando, eu não sei para você assim, mas na minha concepção é algo que sempre foi muito difícil, sabe, para mim, muito Hum, difícil mesmo. Algumas outras coisas são mais fáceis, né? Mas para se estabilizar é muito difícil. Porque convenhamos, né? Eu sou um cara, eu sou um homem pobre. Então a pobreza ela já é uma grande barreira, né? Ela já é uma dificuldade, porque tipo assim, é, querendo ou não, a gente pode querer se desfazer deste assunto, mas uma pessoa pobre, tanto um homem como uma mulher, eles casam para se ajudar, sabe? Para se ajudar um ao outro. essa é a realidade. Isso, essa é a realidade, sabe? Então, e nos dias de hoje, você vê que é muito difícil uma mulher querer um cara que não tem nada, sabe? E aí fica complicado aí. Fica mais complicado ainda. Eu não tô Poxa, querendo cara, a gente dizer tem as aqui, irmãzinhas, né? eu não tô querendo dizer aqui que o cara precisa de uma mulher para a vida dele mudar. Só que eu também não posso negar esse fato, cara, que faz parte. Eu acredito que sempre o homem vai precisar de uma mulher e da mulher sempre vai precisar do homem. Muitos pastores falaram para mim isso no decorrer da minha vida, né? Que eu disse que eu tinha que casar para eu poder me estabilizar. Eles falavam isso, né? Ele disse que o problema que para um homem se estabilizar ele tinha que casar, cara. Eu acho que ele Eles estava diziam certo. isso, Eles né? estavam certos em partes, porque quanto mais quanto mais realidades eu vejo, mais eu percebo que que o norte da nossa bússola moral é uma bucetinha, cara. Não tem jeito, né, cara? Infelizmente. Não adianta o cara correr pra esquerda e pra direita. Não adianta. Não adianta. Os caras me chamam de mangina lá no Telegram, os caras ficam caçoando. Mas eu falei pra eles, ó, não tem jeito, cara. O cara precisa de mulher, cara. O homem precisa de mulher. Ele tem que confessar isso. Assim como o homem precisa, a mulher também precisa do homem, cara. Será? Entendeu? Precisa sim, cara. Precisa. Às vezes o ego, às vezes o ego ela não transparece, ela não fala isso por questão de ego, mas ela precisa, ela sente necessidade, entendeu? De ter um homem na forma sexual, na forma biológica, quanto nas outras coisas, financeiras, emocional, tudo, cara. Não tem jeito. Ela pode morrer negando, mas ela sempre vai precisar. Não tem jeito. Entendo. E o homem é Mas a mesma pelo coisa, menos sabe? você é um cara que, poxa, tá entranhado aí na igreja, pelo menos você tem destaque com as irmãzinhas, né, cara? Ou Ah, nem cara, nem tanto não, cara. Não é bem assim, não. Não é muito, não. Mas é, eu,
Mas na igreja realmente tem uma grande possibilidade do cara arrumar um casamento. Só que é muita coisa que acontece, sabe? É muita coisa que acontece, é muito relativo, porque eu já estou na faixa etária de uma idade que eu acredito sim, né? No meu ponto de vista, como eu ainda não conquistei nada, eu acredito que a regra é clara, né? Uma mulher mais velha e já com alguma coisa é mais viável do que a ilusão de uma jovem, sabe? De uma novinha. Não sei se você Em outras entendeu. palavras, você come coroa. Não, eu tô falando na questão mesmo de chegar a um suposto casamento mesmo, né? De se juntar, né? Eu acredito que as coroas sejam mais viáveis mesmo. Se é que, né? Entendeu? Se já tem algo a oferecer. Só que é aí que tá, porque também tem coroa que tá buscando pelo mesmo. Aí já fica mais difícil. Sim, sim. É, o cara tem que abrir a cabeça dele, cara. Tem que abrir a cabeça dele pra realidade, sabe? Eu falo das Red Pill lá pros meninos lá no Telegram, que às vezes o cara fica olhando só para as novinhas perfeitinhas, as bonequinhas, ele até fica botando foto de muita bonequinha lá. A probabilidade das bonequinhas já querer um cara já é difícil. E a bonequinha, ela só tem o corpo mesmo para oferecer, cara. Ela vai te oferecer o quê? Ela vai te oferecer mais a perturbação, sabe? Entendo. Porque não vai para frente, não vai. Mesmo se uma bonequinha chegar a te querer, que é muito difícil, né? A probabilidade maior é dela te escravizar para invalidar o ego dela, ou querer te humilhar, sei lá. É maior do que ela se interessar por ti. A gente fica até assustado. Outro dia, em uma rede social, eu fui gravar uma live, uma live no Quai, uma novinha, cara, uma menina nova, mas não era menor de idade, não, pelo amor de Deus, já era grande, já. Falo novinha assim que. Jovem, né? E o que rolou? Menina jovem. Não, ela entrou em contato comigo, pediu o zap, sabe? Sim, sim. E aí eu até estranhei, só pra te ter uma ideia. Eu fiquei assustado, cara. Alguma coisa tá acontecendo. Será que essa menina tá doida? Será que essa menina tá normal? Eu fiquei até assustado, porque isso não costuma acontecer. Isso é raras exceções, sabe? Tudo bem, tem umas coroas, às vezes tem as coroas que entram na live, tem muito viado também que entra. Tem, dá pra Eita. perceber, dá pra perceber, eles mandam mensagem lá, eu fico só ignorando, sabe? Aí essa a menina, a menina bonita, cara, menina bonita, ela pegou e entrou em contato lá comigo lá. Me dá teu zap e tal. E na live, ela tinha mandado eu levantar, que ela disse que queria ver minha barriga, cara. Essa menina tá ficando mal. Mas a pergunta de 1 milhão E é: ela, você cedeu ou não? aí o seguinte, eu não entendi a dela até agora. Ela pegou, me pediu o zap, aí eu falei, beleza, só que ela não viu mais. Ela não me respondeu mais, Sim, entendeu? sim. Aí, até agora eu não sei o que foi que aconteceu com ela. Aí ela não respondeu mais, eu larguei de mão também, que eu não vou ficar, né? Aí já é aí que é manjina, é o cara ficar insistindo, sabe? É, realmente, cara. Realmente. É, dar em cima é normal, dar em cima de mulher, conversar com mulher, ou a mulher dar em cima de ti é normal. Agora ficar indo atrás, não. Aí já, aí que já tá errado. Ninguém Mas se ela mandar gosta, né, mensagem, eu cara? respondo sim. Mas se ela for mandar mensagem, eu respondo ela sim. Mas aí, tu Então, faz live no Quai? No TikTok, eu Quai, fazia. essas plataformas? De vez em quando eu faço, cara. Eu acho legal. De vez Me em dê quando eu faço. detalhes. Sobre o que são essas lives? Eu falo de muita coisa, né? Eu falo principalmente da parte espiritual. Às vezes eu leio muita Bíblia. Falo de coisas, falo de coisas corriqueiras também. Vários assuntos, sabe? Entendo.
falo de espiritualidade, prego, como se fosse uma pregação também, às vezes, mais. E dá audiência, cara? Cara, de vez em quando, não, assim, eu ver, hoje, Porque ontem, o que dá audiência na internet é pornografia, cara. cara, ontem, eu não, sei lá, cara, eu acho que pornografia, acho que já é o, sei lá, cara, eu, da última vez que eu fiz a live, deu 134 visualizações, eu achei até muito. Não, bom número, hein? Eu achei até muito. Aí eu falo lá, tem gente que gosta do que eu falo, né? Tem gente que fala e gosta das coisas que eu falo da Bíblia e tal. Aí aparece de tudo. Aí aparece gente que quer olhar minha barriga. É de todo jeito. Ia lá. Você tem que tomar cuidado porque às vezes a menininha que tá te perguntando, né, que tá pedindo, Pode ser né, um pra você fake. mostrar, pode, Eu pode já ser um imaginei puta de um também. viado. Não, só que aí deu uma pesquisada. Nessa garota deu uma pesquisada e eu percebi que era ela mesmo. Eu fui a fundo pra saber. Essa daí eu pesquisei. Mas tem outros que usam fake, que usam fake já que eu sei, né? E, pô, você prega pra essa galera, Eu prego, cara. Eu prego, mas a galera tá querendo pra mim se prostituir, aí fica difícil. mas você já parou pra pensar que às vezes você pode estar jogando palavras ao vento? Eu não sei, cara. Sei lá, cara. Eu acho que não. Eu acho que sempre tem alguém. Sempre tem alguém sempre tem alguém pra escutar, sabe? Eu acredito que sempre tem alguém que escuta, né? Entenda. Muita gente volta também. Assiste a live aí e volta depois. Tem gente de todo jeito. Pra essa galera que volta, eu acredito, aí eu vejo que eles realmente estão dando credibilidade, estão dando atenção, né? Porque sempre volta a participar e tal. Entendo. É isso E é aí. isso. Gostaria de agradecer sua participação nesse episódio. Gostaria Beleza. de agradecer também a todos os ouvintes aí, a todos que me motivaram, né, a estar abrindo esse canal aí. E é isso aí. Não tenho nada mais a dizer, nada mais a perguntar. Sua presença aqui, Beleza. cara, a hora que você quiser voltar aqui, fazer um EP ou então publicar alguma coisa, né? Por enquanto, se esse canal não ficar famoso, você pode chegar aqui a hora que você quiser, cara. Tá beleza, cara. Tá beleza. Eu que Beleza? agradeço aí pelo convite aí. Qualquer hora aí a gente volta aí. Pode crer. Tamo junto. Beleza. Falou! Falou.